Olá, eu sou o Léo Drummond, da Diversifica. Estou aqui em mais esse vídeo com o Danilo Simões, da Loaste, e com a Carol Prado, da Intel, e a gente vai continuar o nosso papo sobre liderança inclusiva. Então, primeiro, queria te fazer uma pergunta, Carol. Qual que é o papel da comunicação para uma cultura inclusiva, para que as lideranças entendam os seus papéis aí nas ações de diversidade e inclusão? Bom, eu adoro esse tema de falar do papel da comunicação na diversidade e inclusão. E eu costumo falar aqui na Intel que a gente tem uma tríade, né? Que é a liderança, o RH e a comunicação, para fazer realmente acontecer a coisa. Porque já tinha, né, mencionado que a liderança tem um papel fundamental de realmente fazer parte da estratégia e fazer com que todo mundo possa absorver até pelo exemplo mesmo. RH, acho que nem se fala, tá super claro o papel do RH na questão. E a comunicação, né, não só apenas divulgar o que está se fazendo, mas que isso realmente faça parte da cultura. Então, desde as interações que realmente olhem para uma comunicação inclusiva, seja a maneira que a gente fala, a maneira que a gente se expressa, as imagens, vídeos que a gente vai usar também, mas também na questão de trazer realmente para a realidade dos funcionários que isso, enfim, o que é feito tanto pelo RH, quanto pela liderança. Então, não só comunicar, manter todo mundo na mesma página, mas também a maneira que a gente faz isso é muito importante como comunicadores. Então, acaba ficando tudo ligado, e quando a gente consegue ter essas três áreas trabalhando juntas, realmente a gente vê, diria, transformações e evoluções nessas jornadas de diversidade e inclusão. Obrigado, Carol. E Danilo, você lidera pessoas, mas você também precisa cuidar aí da formação, dos treinamentos de pessoas que lideram outras pessoas, ou de outras lideranças. E por que vocês decidiram, então, fazer uma formação de liderança inclusiva? A gente teve aí com vocês 2 unidades, né, da Loaste fazendo essa formação. O que trouxe vocês até essa demanda? Então, Léo, eu entendo que liderança inclusiva é um dos aspectos do que compõe hoje um gestor dentro daquilo que é esperado pela grande maioria das empresas, né? Liderança inclusiva é um dos skills que esses gestores precisam ter até mesmo para lidar com esse novo cenário mundial, global, com as novas gerações que têm valores de inclusão muito fortes, né, que fazem questão de deixar claro o que pensam, o que acreditam e o quanto eles vivenciam na prática, né, esses valores. E a gente acha que é um caminho que fatalmente, naturalmente aconteceria para as novas gerações de gestores, mas a gente fomentar, treinar, desenvolver e formar a liderança assim, acelera um processo que a gente acha que é estratégico, que é um diferencial, que a gente acha que vai nos posicionar melhor perante esse novo cenário, esse novo público, esse novo momento que a grande maioria das empresas está vivendo. Então a gente buscou essa formação mais como uma aceleração. Temos gestores com muito tempo de casa, muito tempo de empresa, muito tempo na posição de gestão. Então, são temas com os quais eles não estão habituados a lidar. Muitos desses gestores estão muito mais habituados a lidar com uma rotina de operação de dia a dia do que necessariamente até mesmo perceber o quanto dentro das suas respectivas equipes eles são responsáveis por esses temas, né, por esses aspectos. E essa primeira sensibilização é muito legal, porque traz eles para dentro de um contexto que é parte do caminho de onde a organização quer chegar. Então, a organização quer ser uma organização mais engajada, quer ser uma organização que mais inclusiva, e ela sabe facilmente, por A mais B, que isso é o caminho que leva para o sucesso. Tem implicações, até mesmo do ponto de vista de resultados. A gente sabe que uma equipe mais heterogênea performa melhor, a gente sabe que uma equipe mais diversa alcança melhores resultados, vai mais longe, é mais produtiva, é mais feliz, tem um clima de trabalho melhor. Então a gente busca acelerar esse skill dentro dos nossos líderes
exatamente para estar cada vez mais preparado para isso que é novo, mas que certamente a gente tem que se habituar porque a gente sabe que vai viver. E isso é muito legal, né? É muito, muito bom ver isso na prática se tornando resultado, né? Saindo do papel. Muito, muito bom quando a gente consegue ver esses resultados já aparecendo. Já vou perguntar para vocês de que resultados são esses. Vocês já começam a ver. Carol, antes eu queria fazer uma pergunta, porque a gente teve um case muito interessante juntos agora, recentemente, né? Porque além das formações de liderança inclusiva que já fizemos, que você já tinha algumas também, como você bem citou em outro vídeo, a gente fez uma formação para líderes que são porta-vozes. Então foi um media training específico para que os porta-vozes saibam falar, abordar os temas de diversidade e inclusão. Por que o media training de diversidade e inclusão foi relevante para a Intel? E olha, Léo, essa foi realmente uma das ações aqui que ainda está ressoando muito bom aí os frutos dela. Bom, só no contexto, a gente tem um programa de porta-vozes que é bem estruturado aqui na Intel, não só no Brasil, mas no mundo. Então, existem treinamentos mandatórios, existem várias atualizações que eles fazem ao longo dos anos. E a gente, nos últimos tempos, percebeu uma questão que, mesmo entrevistas ou interações, seja com imprensa, com criadores de conteúdo, líderes de opinião, que não falavam de diversidade e inclusão, acabavam trazendo o tema todo de uma certa forma. E as pessoas, os porta-vozes, nem sempre sabiam responder. Por quê? A gente tem alguns porta-vozes que são mais experts no tema, e eram quem a gente treinava sobre isso, né? E o restante, a gente não tocava muito, eu sabia muito, assim, ano passando o que a gente fazia, do que a Intel faz, né? E de como também posicionar e falar desse tema. E aí a gente trouxe essa dor para a Diversifica, né? E falou, o que a gente pode fazer, então, para não saberem, pelo menos, responder, e também a gente não tem uma oportunidade, uma entrevista bacana, um momento interessante, virar numa possível crise. E aí surgiu a ideia de a gente fazer esse media training focado, né, nesses conceitos de diversidade e inclusão, também trazendo o que a Intel faz, quais são as mensagens, como é que a gente quer se posicionar. E foi super bacana, porque a sessão foi então, um media training geral, com todo mundo, com todos os porta-vozes juntos. Em português, eu sempre reforço isso, porque para uma empresa americana é muito bom a gente ter coisas na nossa língua e adaptadas também, né, para a nossa realidade. E, além desse treinamento, que foi durante uma manhã, a gente também está fazendo agora mentorias individuais com cada um deles. E acho que eles são importantes nesse momento individual, porque no treinamento geral é legal porque a gente teve perguntas, teve também alguns treinamentos, alguns workshops, alguns exercícios, e foram bacanas, porque as pessoas conseguiram também trabalhar junto para resolver as questões, mas a gente sabe que é um tema sensível, e ele é um tema, eu costumo dizer que ele é desconfortável e ele é para ser desconfortável, né? Então, às vezes a pessoa fica com vergonha, fica sem graça de fazer alguma pergunta, algum questionamento num grupo maior, e aí na mentoria individual ela consegue aterrissar essa pergunta, se sentir mais confortável, né? E a mentoria foi com a Diversifica. O que isso faz diferença? Que acaba não tendo também a questão de, puta, Carol funcionária Intel, né? Enfim, como é que a gente vai trazer? Então, ter alguém, entre aspas, de fora, né? Foi bem importante também para eles se sentirem mais confortáveis em se abrir. E um ressalto é que a gente recebeu feedbacks positivos espontâneos, né? Então, normalmente, a gente sempre manda feedback, manda pesquisa, o que as pessoas acharam, etc. E é difícil, né? Para quem trabalha com comunicação, com marketing, sabe o quão difícil é receber feedback. E receber feedback espontâneo para mim mostrou que foi um golaço que a gente marcou juntos. Então, tá ressoando e a gente tá fazendo agora, pensando até numa versão América Latina dele. Muito bacana, Carol, quando a gente consegue receber aí, né, esses resultados e feedbacks tão positivos. E aí, queria fazer uma pergunta para vocês dois. Quais são os resultados na prática que vocês podem destacar, que vocês já estão conseguindo ver a partir das formações de liderança inclusiva? O resultado da liderança inclusiva, ele é, de certa forma, difícil de mensurar. Às vezes tem alguma coisa que a gente passa muito mais por uma percepção do que necessariamente eu ter um indicador nítido. Mas a gente tem números cada vez melhores de públicos, de minorias dentro das nossas plantas. Então a gente está trabalhando muito forte a inclusão de mulheres, a gente está trabalhando muito forte a inclusão de pessoas com deficiência, e a gente está trabalhando para melhorar esses números. Mas eu diria que o melhor resultado que eu pude colher
foi uma fala de uma ex-estagiária que a gente teve e que 2 anos depois nós a contratamos, trouxemos ela de volta para trabalhar conosco na Loat, e ela trazer o testemunho dela e relatar assim, dizer que ela encontrou um ambiente completamente diferente, muito mais acolhedor, muito mais inclusivo, vendo muito mais minorias dentro da fábrica do que ela viu em 2019, quando ela estagiava com a gente. Então eu acho que esses são os melhores exemplos que trazem para ilustrar que a gente está no caminho certo. Fico muito feliz quando eu olho essas falas e chega para a gente aqui no RH. Mas todos os nossos indicadores proativos de diversidade e inclusão, aos poucos a gente vai melhorando, e cada nova contratação de desses grupos de minorias a gente celebra muito. Tá? A gente também está muito feliz porque a gente vai lançar também programas de formação agora em agosto, de jovens aprendizes voltados para esse estudo. E aí com certeza em 2 anos a gente também vai ter um ambiente dentro das fábricas muito mais diverso, muito mais inclusivo, muito mais bacana. Muito bom, excelente. Também acho que concordo super isso, quando a gente ouve esses depoimentos, né, das pessoas, realmente a gente vê que confirma que a gente está no caminho certo. Aí na Intel a gente tem algumas pesquisas que medem como a gente está indo em relação ao nosso plano, às nossas metas. A gente tem um censo interno que mede mais a questão de como a gente está em relação à contratação e à retenção de diversidade, mas a gente também tem uma pesquisa de sentimento, né, de clima, que a gente tenta medir aí quantas pessoas se sentem incluídas na nossa cultura. E Brasil foi o país recorde ano passado, a gente teve uma taxa de 96% das pessoas que trabalham no Brasil se sentem incluídas e pertencidas, e que elas podem ser elas mesmas no ambiente de trabalho. Foi um super destaque em relação aos países aqui na Intel. Encheu nosso coração de orgulho, porque a gente vê, né, que é isso, a gente começou com um plano interno, depois a gente percebeu que precisava de ajuda, veio a diversificar nisso. E, enfim, então lógico, tem muito para fazer, a gente está bem longe de onde a gente gostaria de estar em algumas questões aqui na Intel Brasil, mas a gente está acelerando, e também, como enfim, mencionado, a gente também tem planos para ter alguns programas focados aí em estágio, muito mais, eu diria, com ações afirmativas mesmo, do que, enfim, para acelerar essa nossa caminhada e nossa jornada. Ai, que bom, né? Quando a gente começa a ver esses resultados, a ouvir esses relatos, isso mostra, né, o caminho, como que a gente está caminhando para lugares certos. Queria agradecer muito, Danilo, Carol, por compartilharem aí tantas ações, tantos resultados, tantas práticas, que certamente serviram para eu aprender muito e para quem está nos assistindo também. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada. Obrigado, pessoal. Foi um grande prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.